O problema de muitas pessoas é que elas acreditam que o problema de vendas dele está no time que ele tem. Uhum, uhum. É a primeira desculpa que ele dá. Às vezes quando você chega, por exemplo, alguém chegou lá no clube e falou assim: "Ui, tem que te apresentar para um cara, que ele estava falando que tinha que demitir o time comercial inteiro dele". Aí eu virei e falei assim: "Provavelmente o problema não é o time comercial dele, é ele". É, Aí o meu tutor virou e falou assim: "Ah, com certeza". E isso é o que a maioria dos nossos clientes chegam. Quando chegam, eles dizem, né: "O sim. problema é no meu time". Só que quando você entra para a operação e você vai entender a operação da pessoa, você vê que o problema não é um time, o problema é falta de processo no time. Você vê várias pessoas bem intencionadas, muitas vezes, querendo fazer acontecer, não tá tendo resultado, entra naquela espiral de merda, que é negativo, e quando você vai olhar por falta de processo. Aí você vai ter um ou 2 que destaca, porque às vezes tu vai pegar a galera que é porreta, mesmo que é foda de vendas, só que isso não é a maioria, Não, isso é a minoria, é muito minoria. é muito minoria. Às vezes tu dá a sorte de achar uns talentos aí, Ou que já treinou com a Full Sales. o que já treinou com a Full Sales. Em geral acontece isso. E aí, cara, a galera bota muito defeito no time de vendas, É. mas a real é que o problema tá na falta de processo, né, Vini? Total, cara. Olha que interessante. A gente tem alguns clientes de contratação que a pessoa, ela contratava e a pessoa não ficava com ela. E a gente ia atrás, procurava outra pessoa para contratar. Só que pegava essa mesma pessoa que não deu certo para ela, essa outra pessoa entrava numa operação e vendia. Vendia, estava feliz, estava dando resultado e a pessoa que contratou ela estava satisfeita. Por quê? A pessoa para quem a gente contratava, ela queria terceirizar a responsabilidade do vendedor dele vender 100% para ele. Ou seja, te contratei, produto é esse, se vira para vender. Cara, eu queria que fosse assim, Yuri. Cara, eu queria que fosse assim. Eu contrato o vendedor para vender, quem tem que saber vender é ele. Queria demais que fosse assim. Mas não é. E aí a gente vê na prática que o empresário que não toca o processo ou que tenta delegar 100% para o head, o negócio não vai. Queria eu poder delegar também, um negócio chato de fazer, que é processo. Processo comercial é você entender como o cliente. É número com humano, com estatística. É difícil, você tem que quebrar muita cabeça, né? Eu estava fazendo um refinamento de um processo, por exemplo, de farmer, e eu coloquei meus 2 heads para fazer. E eu supervisionando. E aí, quando eles me apresentam algo, tem muita coisa que eu falo, gente, isso aqui tá bem impreciso. Porque pensa, a pessoa, né, que veio de uma indicação, como é que você fala para ela, olha, você que se não é melhorar seu comercial, não é uma prioridade para você, eu estou encerrando meu contato aqui. Aí eu falei para eles, olha, isso funciona muito quando o lead vem até a gente. Agora, você que está abordando uma indicação, isso aqui, por exemplo, não funciona. E aí você tem que se colocar muitas vezes no lugar da pessoa que está ouvindo, para que ela vai pensar, o que ela vai sentir dessa mensagem. E isso é uma coisa difícil para fazer, viu, Yuri? Você se colocar. A maioria não faz isso. Até copywriter, que é a pessoa que escreve textos persuasivos, os melhores copywriters que escrevem campanhas, eles têm que se colocar no lugar da pessoa que está lendo, nos mesmos sapatos que ela. Ou seja, quem que ela é, se é empresário corrido, se é uma pessoa que já tem um padrão financeiro mais interessante, como é que ela pensa, para você sim chegar num processo que funcione. Só fazer o processo não adianta. Eu colocar o que vai mandar, não adianta se o que tiver escrito for ruim. Sabe? Texto, por exemplo, longo, onde não pode ser. Por exemplo, follow-up. Tem muita gente que faz o follow-up assim, João, em razão da não resposta, né? Claro, isso pode ser a última mensagem, mas colocar a razão da última resposta, isso me deixa crer que você não quer melhorar, não sei o que na sua empresa. Nem sempre é o melhor. Porque o follow-up é feito para a pessoa responder. Sabe o que a gente põe? Às vezes, o nome do cliente em interrogação. Enquanto gestores comerciais não experientes colocam textões assim. E falam, não, mas o meu time está mandando isso aqui. Cara, isso aqui não funciona. É o primeiro ponto. E aí, sabe o que a gente fez também, Yuri? Voltando no ponto desse negócio que não tem processo, por isso não consegue absorver vendedores, e vai ficar cada vez pior, porque hoje já tem empresas que oferecem processo.
O vendedor não quer mais empresa que não oferece uma boa apresentação, não oferece um bom processo, não oferece ajuda para ele vender. Não quer mais. Nem empresa que fala assim, ó, arruma o lead por aí e se vira, né? A gente parou, né, de contratar pessoas para fora do nosso ecossistema, por alguns motivos. Primeiro, como a gente oferece garantia de 60 dias, o que a gente viu? Não dava certo muitas vezes, não era pelo nosso serviço de contratação, ou às vezes pelo colaborador, era pelo negócio não ter um processo claro. E aí a gente ficava se arriscando num produto que não é um produto de entrada nosso, né? E enquanto a gente poderia colocar essas pessoas para as operações que já estão com a gente. Então, para que eu vou beneficiar alguém que está fora e bom vendedor é escasso, porque a gente faz um funil extenso, né? Ou seja, a gente só pega os melhores. Por que eu vou dar os melhores vendedores para quem nem sequer faz um processo? Para eu ter trabalho? Não. E a gente ficava fazendo uma avaliação se tinha, né? Um funil ou não. Aí virava uma venda chata, porque eu tinha que falar, não, pera aí, deixa eu ver se eu consigo prestar serviço para você. Aí a gente só está atendendo o nosso ecossistema, que já está bem grande, né? O nosso ecossistema demanda muito. Então a gente quer esses vendedores para dentro também, e porque se não tiver processo, o negócio não vai bem. Não adianta um bom perfil se você não entrega processo. Cara, interessante. E olha olha outra coisa interessante. Quando você monta o processo, você não precisa fazer com que o seu vendedor, o seu pré-venda, fique pensando nisso. Ele só tem que seguir o que está escrito, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem lá no pré-venda uma cadência de 14 mensagens depois que o lead entra na base, né? Tem o follow-up nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Tem um podcast aqui que a gente fala disso, inclusive. Mas vamos supor o follow-up nível 1, né? A pessoa entrou na base, tem uma cadência de 14 mensagens. O meu pré-venda, ele não tem que pensar, ele tem que copiar o que está lá. Sim. Já está pronto o texto. O que tu vai fazer é mudar as informações. E ainda assim, parte dele é automatizado. Mas, Yuri, baseado em que o processo foi montado? Baseado em teste. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ou seja, a gente já testou, já validou o processo. E depois que o processo está validado, entrega. O resumo da ópera é: todos eles conseguem trabalhar de forma igualitária. Então, se tu parar para ver o nosso time, não tem uma diferença discrepante de vendas. Não. Não tem uma diferença discrepante de agendamento. Não. Vai ter um ou outro que se destaca, mas tá ali, ó, um pouco mais e não muito mais. Isso aí, o reflexo disso é muito por conta do processo. Porque eles são cobrados para seguir processo, né? Então, tanto é que lá no Full Zé. Close entrou na call, fez vendas. Assistiu a call, tá fora do processo? Parabéns pela venda. Bora vender mais. Agora, fulano, você saiu do processo aqui, você saiu do processo aqui, saiu do processo aqui. Vamos corrigir para a próxima? Ou seja, nosso time é cobrado em cima de processo e não em cima de resultado. Porque a gente sabe que se a pessoa seguir o processo, o resultado é consequência. Agora, às vezes a pessoa quer cobrar o outro em cima de resultado, mas não tem processo. Aí ele fica, eu quero resultado, mas qual é o processo para chegar nesse resultado? Não tem. Não vai chegar, pô. Não vai chegar. Então, muito time comercial que está assistindo a gente, muito empresário que está assistindo a gente, muito empresário que está assistindo a gente, está se ferrando porque não tem um processo claro no seu comercial. Exatamente. Tem vários erros aí que podem cometer. Um, não ter o processo. Dois, ter o processo e não seguir. E erro muito comum, delegar para alguém fazer o processo. Porque o processo se chama uma coisa que eu falo que é one-time task. Você faz uma vez e tá feito. Porque a Full é o que ela é, fora tudo que, pô, você contribuiu, o Matuta contribuiu, mas porque a parte, pelo menos, de processo, eu agreguei, porque uma hora eu parei pra fazer, cara. Playbook de Hunter 2020, 2021. Playbook de SDR, playbook de Closer. Hoje eu já fiz o playbook de Red, o playbook de audiovisual, playbook de Farmer, que é outra
que é outra verticalidade que a gente tem muito forte. Esse aí eu fiz do G0 aproveitando, né? O que é o farm? É aquele que vende para sua base. Então, tipo, ó, tá o contato dos clientes, conversa com eles aí, pô, pede indicação aí, pô, vende mais produto aí, não, não é isso. Por exemplo, farming, a gente tem 3 frentes. Primeira frente, recuperação de lead antigo. O que é isso? A pessoa que passou pela call e não comprou. Em vez de eu parar o cara que está atendendo uma atrás da outra, e ele tá. O processo é isso, você é ser repetitível. Então, o closer tem 4 a 5 reuniões por dia. Ele não tem tempo ou cabeça para se desenvolver e para fazer follow-up. Não tem. Porque ele já tem gente sendo agendada. No nosso processo, o closer não fechou a venda, tá tudo bem. Esse lead entra para um fluxo de relacionamento com o farmer que vai, né, continuar a conversa com ele de uma venda chamada de relacionamento, onde ele vai mandar material, ele vai entender esse lead, ele vai perguntar de outras possibilidades que tem aqui com a gente, ele vai perguntar até de indicação. Então, recuperação de lista, de lead. Porque, por exemplo, a gente já foi cliente de uma empresa que eu fui numa reunião, eu fui de novo, você foi em outra reunião, a gente não comprou, que não fazia sentido naquele momento. 6 meses depois a gente foi e comprou, né? E comprou vários produtos, né? Uhum. Então, é possível que esse farmer tenha um relacionamento com essa base, que passou por reunião. E aí tem a segunda frente, que é pegar a indicação. Ou seja, agendar a indicação. Closer e o Customer Success, a pessoa que lida com o cliente, né? Porque você vai ter pessoas que vão lidar com o cliente para entregar teu produto, né? O Closer vai pegar a indicação e quem é Customer Success também pega a indicação. Mas ambos não têm tempo de agendar a indicação. Porque agendar a indicação é um processo de follow-up, de pedir para a pessoa que indicou falar com a outra que, pô, responde lá, né? Ou seja, existe um processo para isso, extenso, para maximizar a coleta de indicação e a conversão de indicação em venda. Não foi à toa que a gente fez, mês passado, mais de 600 mil só com um funil de indicação. E aí tem a terceira parte do farmer, que é a venda para pessoas da base. E aí tem vários processos que a pessoa conversa com esse lead, provê valor para esse cliente, pega indicações também, mas vai oferecendo soluções que precisa, né, que a gente precisa. E aí, com esse processo, a gente quer colocar 1 milhão, 1 milhão e 400 sem investimento de marketing extra. Se você não tem, e aí custa pra gente 3 salários, né? Porque são 3 pessoas que fazem para esse dimensionamento, no nosso caso, de 1 milhão a 1 milhão e 400 por mês. 3 a 4 pessoas. E o salário vai dar no máximo 10 mil reais. E aí você tem 1 milhão e 1 milhão e 400 extra por extrair lead perdido, que muita gente não pega, indicação, que muita gente não pede, e venda para base, que muita gente acha que é por acaso, mas não é. Então, com um processo de farmer, que a gente já montou pré-treinamento, playbook, a gente vai também melhorar nosso EAD de farming, mas com esse processo você já consegue um resultado extraordinário. Não é fácil montar processo, e não é fácil seguir processo, mas é muito lucrativo.